Qual o sentido da vida? Eu não vou dar respostas prontas. Cada um de nós vamos, ao longo desses minutos, dialogarmos, conversarmos, para que a gente possa entender, ou melhor, a gente realmente interiorizar o sentido da nossa vida. Então, um dos expositores, ele levantou uma questão aqui que eu fiquei a pensar. Ele perguntou, em determinado momento, se também o espírita se suicidava. Sim? Porque o espírita, ele não é diferente dos outros. Somos seres humanos. No entanto, a gente já sabe que a vida continua para além desta vida, não é verdade? Mas o que nos leva a isso? Então, uma angústia, um drama, uma situação que nos leva a esquecer que a vida continua para além desta vida, que nós não morremos. O que nos leva a isso? E aí, eu pensei em trazer alguns resumos dos livros tão importantes que, naturalmente, todos nós conhecemos. Memória de um Suicida, de Ivone Pereira, né? O livro Voltei, de Irmão Jacó. Alguém já leu aqui? Sim ou não? Sim. Pensei em trazer outros livros que relatassem situações de suicidas. Mas, naturalmente, vocês já ouviram aqui as consequências disso tudo. E eu gostaria de abordar um outro tipo de suicida, que também foi colocado pelo nosso irmão Paterra. Paterra, né? E se reportava ao suicida indireto. E aí vocês vão colaborar conosco nesta reflexão para a gente se situar nesse contexto e percebermos como é que nós estamos. Vamos fazer uma ligeira avaliação. Pode ser? E eu gostaria de começar pela pergunta. Todos nós aqui somos espíritas? Alguém está chegando por primeira vez? Não? Então podemos falar uma linguagem comum, né, Eva? Então vejam lá. Todo mundo conhece o livro O Nosso Lar, não é verdade? E tem um personagem lá importantíssimo que se chama André Luiz. Muito bem. Quem leu O Nosso Lar? E o filme? Muito bem. Então, digamos, 80% aqui conhece a história, né? O Nosso Lar retrata muito bem um aspecto de alguém que cometeu um suicídio indireto. Não é isso? André Luiz, o nosso personagem, ele não era espírita. Era um cidadão do mundo, um cidadão que tinha a sua vida pessoal, muito bem, obrigado, né? E, naturalmente, ele passou por aquele processo que todos nós um dia vamos passar, que se chama a Dona Morte, né? Vai chegar, vai bater na nossa porta e a gente não vai querer, a gente vai espernear, eu não quero, eu não vou, mas não tem jeito. Quando chega a nossa hora, é hora de ir e tchau e benção. E aí eu pergunto para todos nós, estamos preparados para isso? Estou vendo alguém ali batendo na cabeça, desanimado, de jeito. Não estamos preparados para isso. E uma das coisas que me afetou profundamente
O que me levou à doutrina espírita foi exatamente a Dona Morte. Eu não tinha medo, eu tinha pavor. E eu tive que passar pelo processo da morte dos meus entes queridos, que começou com meu pai. Isso me abalou de tal forma que eu fiquei num estado assim deplorável. Não era espírita, eu era católica. E os questionamentos, as perguntas, o amor imenso que eu tinha e tenho por ele, e eu fiquei arrasada. A gente nunca pensa que a morte vai chegar. E ela chega, quando menos a gente espera. E aquilo ali, eu diria que na época, nós começamos um processo de que nós conhecemos de depressão, né? Eu não podia, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viver, eu tinha que continuar. E eu não podia ver alguém de idade, de cabelos brancos, em algum lugar na rua, que eu caía num pranto doloroso. E aquilo foi me acabando, como se diz. Mas a misericórdia infinita de Deus é imensa. E Ele sempre envia os anjos bons nas nossas vidas. Vocês concordam? Nós nunca, jamais estamos desamparados do amor de Deus. E, no meu trabalho, que na época eu trabalhava nos Correios, as pessoas viram a minha mudança. E um amigo em particular, que era espírita, ele percebeu que eu estava doente. Não somente fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. E ele se achegou, conversando, porque eu sou uma pessoa tímida e alegre. E, como uma flor que murcha, eu estava secando. E ele percebeu e estendeu a mão amiga, dialogando, conversando comigo e me dando um grande presente. Ele viu que eu estava sofrendo e nos falou suavemente de que a vida continua para além desta vida. Que meu pai não tinha morrido, que ele tinha mudado, estava numa outra dimensão, mas que continuava vivo. Então, aquilo ali nos alimentou a alma, nos renovou e nos convidou, naturalmente, como eu estava doente, a fazer um tratamento espiritual na casa da vovozinha, onde ele participava. E foi onde tudo começou e isso nos deixou imensamente felizes, por entender que a morte não é o fim, que a vida continua. Eu relatei esse breve momento da nossa vida para vocês perceberem como nós podemos mudar no entendimento que nos faz evoluir, nos faz crescer como seres humanos e entender o que nós estamos fazendo aqui, qual o objetivo da nossa vida, qual o sentido da nossa vida. Mas aí, como eu disse, nós trouxemos para a nossa análise André Luiz. Vamos voltar um pouquinho no tempo e, através da nossa imaginação, recordar o que foi que aconteceu com ele. Como todos nós, na sua maioria, leu o livro e viu também o filme, nós percebemos que André Luiz, né, como todos nós iremos passar um dia, passou pelo processo de uma cirurgia e desencarnou. No entanto, ele despertou na realidade espiritual num lugar muito sombrio,
lugar onde havia lama, escuridão, gritos, urros, pessoas que ele via passar, entre aspas, né, assombrosas. Ouvia gritos, urros e, principalmente, palavras que dizia que ele era um suicida. E ele, desesperado naquele lugar, que ele não entendia por que estava acontecendo aquilo tudo, onde ele estava, onde estavam seus entes queridos, onde estava a sua família. E como ele era um homem imediatista, alguém que, por tradição, conhecia a religião, mas não era um religioso, ele nunca se afeiçoara profundamente na essência da espiritualidade. E aí, naquela angústia, como todos nós conhecemos, ele chegou ao fundo do poço, do sofrimento atroz, e ele se questionou: onde é que estava Deus? Se é que existia um Deus, um ser superior, por que ele estava sofrendo tanto? E aí ele, se havia um ser superior, ele também era filho de Deus. E foi quando ele, no auge da sua dor, ele reergueu a sua mente a Deus e, numa oração, saindo da intimidade do seu ser, fez com que ele começasse a perceber uma luminosidade que surgira naquele ambiente, e ele percebeu um ser luminoso à sua frente, que se chamava Clarencio, não é? E que veio exatamente resgatá-lo daquele lugar. Uma pausa para a nossa reflexão. E se nós desencarnássemos hoje? Se Elizabeth desencarnasse hoje, como estaria? E eu me recordo aqui um pouco do nosso amigo Fred. Fred, uma vez, ele disse, nas palestras que a gente sempre assiste dele, ele disse o seguinte: se você um dia for dormir e acordar num lugar escuro, você nem abre o olho, veja logo assim com a sua mão se tem uma laminha, porque se tiver, meu amigo, você está no umbral. Então, assim, são essas coisas que nos fazem pensar, né? Vocês já imaginaram isso? Está na hora da gente imaginar, quem não imaginou, viu, gente? Quem diz, não quero nem pensar em morte, Deus me livre, cruz credo, não, vá para lá. É bom pensar. Porque uma das coisas que nós vamos ter que enfrentar é a morte, não é verdade? Mas tem também uma outra história, até para a gente já começar a se perceber nesse contexto, do irmão X. Tem uma mensagem que é muito antiga do livro Contos e Apólogos. Alguém já viu essa mensagem chamada A Ficha? Quem já viu? Se reporta a um cidadão chamado João Mateus, veja lá, que era um distinto pregador do Evangelho na seara espírita. Então, na noite em que ele completou 50 anos, ele reuniu os amigos para comemorar, a família e tudo mais, né? E, quando tudo terminou, ele, ao se deitar, foi orar, elevar o seu pensamento, agradecer pelo dia. E, neste momento do sono, ele se desdobrou e se viu num lugar paradisíaco, um lugar belíssimo, lindo, né? E caminhou na direção de um portal. E lá ele encontrou alguém.
E este alguém, né, certamente era o responsável para que ele pudesse adentrar aquele espaço. E ele, muito entusiasmado, já ia assim, caminhando, muito alegrinho, né, na direção daquela porta. E eis que aquele amigo, né, aquele amigo celeste, disse: calma, meu amigo. Você já deu uma olhada antes de você entrar, a fim de evitar momentos desagradáveis para você na sua ficha? Aí disse: que ficha? Que história é essa? Sim, meu amigo, na sua ficha. E aí o viajante recebeu, então, um primoroso documento, em cuja face ele leu espantadiço: vamos nos colocar no lugar de João Mateus. Veja lá. Diz assim o nome dele, né, João Mateus. Renasceu na Terra em 1904. Teve um berço manso, pais carinhosos e amigos. Tem uma inteligência primorosa, um cérebro claro, instrução digna, bons livros. Teve uma juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes de importância, aos 20 anos empregou-se no comércio, casou-se aos 25, em regime de escravização da mulher. Veja lá. Católico romano até os 26, presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Tudo está registrado, gente. Tudo. E mais alguma coisa. Compareceu a 2.195 sessões do Espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreveu cartas e páginas comovedoras. Notável narrador, polemista cauteloso, teve 4 filhos, boa mesa em casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo, efetuou 106 viagens de repouso e distração, tem grande intolerância para com os vizinhos, é refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros, nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com os amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaca incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição, e, sob o constante amparo de Jesus, recebeu múltiplos mensageiros. Conserva bens imóveis, tem um lucro particular. E para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a sua vida R$900. Eu estou atualizando, viu, gente? Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 mil reais em obras de assistência social. Quando ele adentrou na página dos débitos, foi o que aconteceu. O cidadão, fortemente impressionado, retornou ao corpo e rapidamente acordou no outro dia. Ponto. A nossa ficha está
também sendo relacionada ainda, né? Ainda temos tempo. E aí, ele ficou impressionadíssimo com aquilo tudo. Quando foi de noite, ele reuniu novamente as pessoas, amigos, conhecidos, familiares, e disse assim, que ele estava transformado. A partir daquele momento, ele iria realmente começar a fazer o que ele vinha intuitivamente tendo as ideias para realizar, que era fazer uma instituição que abrigasse um lar destinado a crianças desabrigadas. E aí todo mundo se entusiasmou, vamos colaborar, e tudo bem, começou a planejar, a estruturar, e, novamente, ele foi dormir, né? Mas aquela experiência daquela noite era um aviso precioso. Quando ele novamente pôde dormir, adentrar novamente naquele momento da quase morte, né? Porque morremos todos os dias ao deitar. No entanto, nesta noite, quando realmente no outro dia os amigos vieram bater a porta, tiveram a surpresa. O nosso amigo tinha desencarnado. O André Luiz, no nosso lar, ele pontua coisas interessantíssimas. Eu estive observando, e Emmanuel, no prefácio, ele diz assim, veja só o que ele diz. Guarde a experiência de André Luiz no livro da alma. Ela diz, a experiência de André Luiz, diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas, muito mais, de espiritualidade. E Emmanuel, ainda continuando, diz o seguinte, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. É preciso muito esforço do homem-humanidade, para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Fornecemos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos, na senda de realização espiritual, e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. Então, percebamos a delicadeza desta obra que nos convida à educação do ser, enquanto estamos aqui encarnados, a entender qual o sentido da vida. Todos nós conhecemos e já sabemos que estamos aqui reencarnados, tendo a abençoada oportunidade de poder recomeçar.
refazer os caminhos que nós fizemos equivocados e acertar na direção da luz. Cada um de nós tem o seu valor e a sua importância diante da vida. Cada um de nós, Jesus nos convidou, cada um de nós, ele nos convidou a uma tarefa que cada um sabe, porque a nossa consciência nos fala, nos diz o que nós devemos fazer. Qual é a nossa responsabilidade diante da vida, diante dos familiares, dos entes queridos, diante do grupo social onde nós estamos, diante do grupo espiritual que nós estamos reunidos para o aprendizado do infinito bem. Jesus nos convidou. Vocês têm dúvida com relação a isso? Eu não tenho. Quando Humberto de Campos veio trazer o livro A Lume, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, hoje tão importante e necessário para que a gente possa perceber nas entrelinhas o que ele queria dizer, vejo com tristeza alguns neófitos fazerem até deboche dessa obra tão grandiosa, diante da realidade que nós estamos vivenciando. É bem verdade que é preciso revolver a lama para que a água cristalina possa surgir. É bem verdade que depois da tempestade nós iremos observar a bonança. É bem verdade que está lá muito claro que o Espírito Ismael direciona este país, porque aqui foi transplantado o Evangelho de Jesus. É bem verdade também que nós outros não estamos aqui por acaso. Porque Eva poderia renascer, reencarnar na Europa, na Alemanha, nas origens dos seus ancestrais, não é? Quero usar você como um exemplo. Mas ela reencarnou aqui no Brasil. Para quê? Porque ela sabe. Ela tem consciência disso. Por que que nós reencarnamos aqui na Paraíba? Por que que nós reencarnamos em determinado lugar? Por que que nós estamos lá em Bahia? Uma cidade estigmatizada muitas vezes por algumas outras pessoas, e que não é por acaso que tem um nome francês, e que não é por acaso tantas crianças que lá estão reencarnadas para vivenciarem através das dificuldades o aprendizado da amizade, do respeito, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Reencarnaram lá num momento tão difícil. E tem um porquê, e tem um porém. Então, nós outros fomos convidados a realizar algo nesse contexto espiritual. Jesus conta conosco, gente. Com cada um de nós, onde estamos. E nos recordamos de Joana, quando ela diz assim, que nós devemos contribuir de cima, mas do lugar onde nós estamos. Porque muitas vezes a gente diz, mas eu não posso. Se eu tivesse aquele cargo, aquela função, aquele dinheiro, aquilo, isso e aquilo. Gente, quanto bem nós podemos fazer. E, naturalmente, vocês já o fazem. Eu me reporto lá àquele nosso recanto de trabalho, de aprendizado, de espiritualidade. E quando nós dialogamos com aqueles nossos queridos irmãos, no aprendizado constante e diário, né? Às vezes a gente conta algumas histórias
e eles se identificam. E eu vou contar uma história que a gente sempre coloca lá, de um dos livros que eu também gosto muito, que é do nosso escritor brasileiro, pernambucano, que se chama Malba Tahan. Alguém já deu algum livro dele? As Mil e Uma Noites. Tem um conto que ele se reporta ao livro do destino. E quando nós começamos a falar isso, as pessoas começam a rir, né? Porque naquele lugar, o homem que adentrava com seu caravansar, iria fazer uma venda, trazer peles, sedas, materiais para serem vendidos naquele lugar, e de repente ele se encontra com um homem que está gritando, correndo pelo meio da rua, enlouquecido, esbravejando, e como todas as pessoas que agem dessa forma chamam a atenção. Mas alguns já se acostumaram com aquele homem, dizem, ele é louco, é doido. Mas aquilo chamou a atenção porque aquele homem dizia, eu tive o destino, o livro do destino nas minhas mãos, e eu perdi tudo. E aquele homem ficou curioso. Com o tempo ele se aproximou, começou a dialogar com ele e perguntou, o que você quer dizer com isso? Ah, eu tive o livro do destino nas minhas mãos e joguei tudo fora. Eu poderia ser feliz. Mas o que foi que aconteceu? Ah, um dia eu estava tão desesperado, angustiado. Eu queria tirar a minha própria vida. Eu tinha perdido a minha esposa, tinha perdido todos os meus bens, meus sócios me roubaram, e não obstante tudo isso, ele ainda levou a minha mulher. A minha família se destruiu. Perdi os meus filhos que nos abandonaram, e eu enlouquecido, sem ter nada, sem ter ninguém, pensei em me matar. E subi numa montanha, a montanha mais alta, para de lá de cima eu me atirar embaixo, não iria sobrar nada. E ia com esse pensamento infeliz, quando eu ia passando já no alto da montanha por uma caverna, e diante dessa caverna tinha um guardião, e ele me chamou. Disse, vem aqui. Disse, quem será essa criatura? Venha cá, entre aqui. Aqui você encontrará a sua felicidade. Você tem 5 minutos. O homem disse, então, eu posso mudar a minha vida? Pode. Você vai encontrar lá dentro uma maneira de você ser feliz. Lá dentro estão todos os livros, todas as vidas, a sua vida, de quem você quiser. A vida de Eva, estava lá o livro. Ele entrou, curioso, né? Já que eu vou me matar, não custa nada eu perder alguns minutos aqui, né? Entrou. Lá fora estava claro, lá dentro a escuridão, ele precisou se ambientar. E quando ele viu, observou que existiam inúmeras prateleiras com diversos livros de diversos tamanhos. Ele se aproximou e viu Mohamed Ali, Mustafa. E ele foi vendo e viu o seu livro, o livro da sua vida estava em cima daquela mesa. Viu que tinha o seu nome. E ele abriu. E viu que até ali tudo estava escrito. Tudo o que acontecera na sua vida, a sua desgraça, a sua tristeza, a sua perda, a mulher que o abandonou, o sócio, o bandido, e algumas páginas em branco. Ah, eu poderei ser feliz. Mas aí ele se lembrou. Bom, se aqui tem meu livro, deve ter um livro daquele infeliz, daquele desgraçado, daquele meu sócio, né, que destruiu a minha vida. E viu lá o livro do cidadão. E ele abriu o livro e viu, será feliz, viverá muito bem, mas que desgraçado. Como é possível um negócio desse? Preciso fazer alguma coisa. E algumas páginas em branco.
morrerás pobre e infeliz, terás muitas doenças. E começou a escrever tudo quanto ele é. E seu coração revoltado, a minha vingança será agora. E começou a escrever, mudando a paisagem daquele outro cidadão. E quando ele menos esperou, foi como se fosse uma campainha, algo empurrou para fora da caverna e ele se viu lá fora. E o seu livro? E a sua vida? Ele não escreveu nada. Tivera a oportunidade de ser feliz e desperdiçou. Quando eu conto isso lá para a nossa turma, as pessoas começam a rir. Quando eu começo a dizer, olha, desgraçado, infeliz, vai morrer pobre, miserável. Aí todo mundo. Por quê? Porque, no fundo, existe essa vontade da gente desejar que o outro lá. Aqui não, que eu sei que todo mundo já é evangelizado, né, Eva? Todo mundo é espiritualizado, ninguém pensa mal de ninguém, está tudo bem. Mas a gente fica puxando da intimidade das pessoas o quanto a gente ainda tem o nosso lado sombra. E espírita tem raiva, espírita tem ódio, espírita tem vontade de esganar o outro. Tem. Lá, no nosso reduto, pisou nos meus calos, eu viro fera, né? Mas aqui não, né, Eva? Aqui todo mundo já está muito bem, obrigado, né? Então, assim, qual é realmente a moral da história? É que todos nós estamos escrevendo no livro da nossa vida diariamente. Nós somos os atores e atrizes da nossa própria história, da nossa própria novela. E acredite, o que nós escrevemos é por nossa conta. Deus nos permite este livre-arbítrio para que a gente possa fazer o melhor, realizar o melhor e ser feliz. O sentido da vida, Jesus já nos convidara a fazer, a entender, a realizar. Quando ele nos dizia, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos fala que nos ama como nós somos. Ele não espera de nós que a gente atinja a santidade, entre aspas. Sejamos anjos, entre aspas, porque ainda não somos. Mas ele espera que cada um de nós possa realizar o melhor que pudermos. Onde estamos? Com quem estamos? Ao lado daqueles nossos entes queridos, muitas vezes difíceis, que nos tiram a paciência, que nos convidam ao exercício da tolerância, da compreensão, do entendimento, para que a gente possa alcançar o nível do amor. Estamos distantes? Não. Estamos a caminho. Vejam a diferença? Quando a gente pensa em distância, a gente, nossa, será que eu consigo? Estamos a caminho. Cada dia é um dia novo. Cada dia uma página nova que nós escrevemos na nossa vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, não vos trouxe coisas novas. Trouxe apenas um momento de reflexão para que a gente possa perceber que nesse contexto espiritual, cada um de nós é importante. Deus conta com cada um de nós. Onde nós estamos? Nas mãos que podemos estender aos outros, aqueles caídos, aos necessitados, às crianças que precisam de ajuda, do aconchego, do carinho, da presença, sobretudo do amor. Podemos fazer isso? Todos nós. E aí, o André Luiz, que naquele momento fora resgatado
Porque o amor de Deus não nos desampara nunca. E aqueles que intercederam, que pediram a Jesus, a Deus, por mérito, pelo trabalho no infinito bem, a sua mãe, que tinha créditos suficiente para rogar para que ele pudesse ser resgatado, mas só o fez porque as leis divinas não agem com violência. Nas leis divinas, tudo são harmonia, entendimento. A mãe tinha crédito. Não poderia ir lá e resgatar o filho amado? Poderia, né? Mas não poderia ser derrogada as leis divinas. Ele precisava cair em si, não é isso? Elevar o seu pensamento a Deus, rogar, pedir, abrir o seu campo espiritual para que a ajuda que já estava ali, não era de agora, não era daquele momento, que há dias se programava para buscá-lo, precisava ele, dentro de si, abrir a intimidade do seu coração e, como filho de Deus, rogar assistência. Que beleza, gente. Voltarei a reler o livro, página por página, porque nas páginas, nas entrelinhas, a gente vai começar a perceber quanta beleza o mundo espiritual deixa para nós. E nos alegra saber que não estamos sós. Ninguém está sozinho. Ninguém está entregue à própria sorte. Deus vela por cada um de nós. E se algum dia, na nossa paisagem interior, diante do sofrimento que vivenciamos, ou que passamos, ou que estamos passando, pensarmos, vier a ideia infeliz do suicídio, mude a sintonia do seu pensamento. Eleve o seu olhar para Deus. Recorde-se das mensagens, das mãos amigas, de tantas benesses que nós já recebemos. E ainda se nós podemos colocar, me permita, estamos chegando ao término, uma das belezas extraordinárias que eu vejo entre tantas do livro, me recordo quando André, que é levado ao nosso lar, ele se encontra num lugar limpo, né, claro, numa cama sob um lençol alvíssimo, né? E naquele lugar há uma janela e amanhece o dia, no plano espiritual. E uma réstia de sol adentra o seu quarto. E ele percebe que naquele raio de sol há uma beleza profunda. Como nunca antes ele tinha percebido. Porque passara tanto tempo, ele que morava numa região de praia, ele todo dia ia para o trabalho e voltava e não percebia a beleza onde ele vivia. Precisamos ter este olhar para ver em tudo a presença de Deus. Nas flores, no sol, na lua, nas estrelas, no olhar do amor do seu lado, no olhar do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, do seu irmão. E dizer para estes entes queridos que os ama. Você já disse para a sua esposa que amava hoje, Rondinelli? Verdade? Disse ou pensou em dizer?
Porque a gente vai dizer, não, mas ela já sabe, que bobagem, precisa dizer, não precisa. Diga para o seu filho hoje, quando chegar em casa, eu te amo. Diga para a sua mãe, para a sua esposa, para quem você encontrar, até para o cachorro. Se você encontrar o cachorro, eu te amo. Transmita este amor que existe dentro de nós, que não se gasta, porque quanto mais se dá, mais ele se multiplica. Transmita este amor. Olhe para o seu amor. Né? Depois você cobra dele, tá? E para concluir a minha fala, eu gostaria de gente, olha, eu sou do tempo ainda da pedra lascada, tá? Dos livros. Por favor. Mas o importante é que estamos aprendendo. Eu gostaria de ler uma mensagem ao término da nossa fala. Um poema que se chama Agradecer para Servir. Agradece, alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra em que a força do verbo se te fez. Quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, dos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro, em que o discernimento se te apura, e lembra a multidão dos companheiros nos desvãos da loucura. Certamente, alma boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não tem culpa do pranto que há na terra, que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e os dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor. Muita paz, meus irmãos. O sentido da vida, todos nós já sabemos. Não precisamos dizer. O sentido da vida é o amor. E este amor provém de Deus. Que este amor permaneça conosco.